O melhor filme brasileiro mostrou claramente quem é o verdadeiro inimigo da população. Os produtores miraram no esquerdismo e acabaram acertando o anarcocapitalismo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na cena inicial, o agora Coronel Nascimento é emboscado por criminosos e seu carro é alvejado por vários tiros. Então, como narrador, ele diz: "Eu dei muita porrada em viciado, esculachei muito policial corrupto, mandei um monte de vagabundo pra vala. Mas não foi nada, pessoal. A sociedade me preparou pra isso." E missão dada, parceiro. É missão cumprida. Essa é a realidade de muitos policiais. Só que, na verdade, quem os preparou para isso foi o Estado, não a sociedade. A partir daí, o filme vai para um momento em que acontecia uma rebelião no presídio de Bangu 1, o primeiro presídio do Brasil de segurança máxima. Fica claro que tal motim apenas aconteceu graças à corrupção de agentes estatais. Nenhuma novidade, já que muitos itens não entrariam em presídios se não fosse a concordância dos agentes estatais. No início da rebelião, quando os presos estão tapando as câmeras do presídio, Nascimento narra: "Por mim, o certo era fechar a porta, jogar a chave fora e deixar os caras se trucidarem lá dentro. Só que tem muito intelectualzinho de esquerda que ganha vida defendendo vagabundo. E o pior é que esses caras fazem a cabeça de muita gente." E então conhecemos o personagem Fraga, que é um professor de história. Na cena, ele está dando uma palestra explicando que a população carcerária só cresce. Tal personagem é inspirado em nosso querido Marcelo Freixo. Curiosamente, ele aparece na plateia da palestra no filme. Como é esperado desses especialistas, ele manipula os dados para fazer um alarmismo. Como a população carcerária havia dobrado nos últimos 8 anos e a população brasileira havia dobrado nos últimos 50 anos, ele aplica essa mesma métrica para os próximos anos e conclui que em 2083 todos os brasileiros estariam na cadeia. A matemática é linda, né? Muita ciência. Ciência pra caramba, não é mesmo? Só que não. Espera, onde será que eu já vi esse tipo de projeção futura fajuta, hein? Não lembro direito. Talvez um líder dos Unos Tamarindo tenha dito isso. Voltando ao filme, Fraga, como todo socialista, fala sobre os presos brasileiros como coitadinhos. Um bando de miseráveis sem acesso à educação. Como se o mero fato de alguém não ter acesso à educação o fizesse ser automaticamente um criminoso, ou como se a educação estatal conseguisse gerar algum resultado que não fosse a doutrinação e a militância. Esse próprio narrador que vos fala nunca foi educado pelo Estado, até porque a educação estatal é uma bosta. Mas voltando pro filme, é interessante como nenhum intelectual de esquerda aparenta se incomodar com os cerca de 25 milhões de indivíduos condenados à prisão perpétua por terem nascido na Coreia do Norte. Mas Fraga no filme diz uma coisa que está correta. O mais insano disso é que a prisão hoje é um lugar extremamente caro para tornar as pessoas piores. Sim, e de fato a prisão é algo caro e ineficiente. Ela obriga todas as pessoas, incluindo as vítimas do criminoso, a pagar pelo sustento dele na prisão via impostos. Lá estão todos os criminosos concentrados num lugar só, sem fazer absolutamente nada. É de se esperar que usem esse tempo livre para se filiar a facções e aprender mais habilidades no mundo do crime. Ao contrário de Fraga, digo isso não porque eu acho que os criminosos são vítimas da sociedade, mas porque esse sistema de punição, por prisão, não indeniza a vítima, que é o principal a se fazer quando a propriedade de alguém é violada. Por isso, sim, prisões são formas terríveis e ineficientes que o Estado utiliza para punir criminosos, e com isso, só o que o Estado consegue é gastar mais dinheiro e criar um ambiente propício para mais crimes. A revolta no presídio estava muito sangrenta e fora de controle. Nascimento está no comando da equipe do BOPE que tenta conter a revolta. A equipe, numa posição estratégica, tem a chance de matar os líderes. Nascimento liga para o governador pedindo autorização para executar os criminosos e acabar com o problema. Mas o governador rejeita. Não, eu não quero o outro Carandiru. Cadê o cara dos direitos humanos? Fraga, então, é chamado para negociar com os presos e consegue fazer com que eles liberem os outros presos reféns. Mas assim que os reféns são liberados, Matias e a equipe do BOPE aproveitam o momento, entram e executam um dos líderes do Comando Vermelho na frente de Fraga. Tal fato gera uma enorme revolta em Fraga que fala para a mídia: "O representante do Estado não pode ser tão violento quanto o criminoso." Bom, parece que ele se esqueceu como é o treinamento do BOPE, né? E completa: "Como pode haver uma polícia que o símbolo é a morte?" Parece que Fraga já se esqueceu de coisas como o NKVD, a polícia do Stalin,
e que tudo que ela fazia era dentro da lei. Bom, para os socialistas, o que importa não é a ética, é a ideologia. Fraga culpa o governador do Rio de Janeiro pelas mortes no presídio, enquanto que o governador culpa o Coronel Nascimento. É aí que Nascimento fala uma das frases mais famosas desse filme. O governador precisava de um bode expiatório. Colocou a morte na minha conta. Só que pro povo, parceiro, bandido bom é bandido morto. Matias foi o único que realmente pagou o pato das mortes do presídio. Foi rebaixado de capitão do BOPE para uma função burocrática em um quartel comum. Revoltado, Matias decidiu expor toda a situação para a mídia, mas com isso só conseguiu acabar indo preso. Pois é, acha que o Estado admite que seus funcionários falem mal dele? Com certeza não. Nascimento perde o cargo no BOPE, mas como é tido como herói pela população, o governo aproveita da popularidade dele e o coloca no cargo de subsecretário de inteligência na Secretaria de Segurança, responsável por todos os grampos do Rio de Janeiro. Ele pensou que, uma vez estando no cargo, poderia ferrar com o tráfico e o sistema, tal qual o personagem Neto no Tropa de Elite 1. Nascimento é aquele funcionário público sério que realmente quer mudar as coisas, porém, descobriu da pior forma que isso não é possível, né não, Gabriel Monteiro e delegado da Cunha? Enfim, uma vez dentro da Secretaria de Segurança, Nascimento decide começar uma campanha de caça implacável aos traficantes, achando que assim não só sufocaria o tráfico, como os corruptos que viviam dele. No filme é retratado como se ele chegasse perto de acabar com o tráfico e a corrupção dos policiais. Porém, tal situação jamais aconteceu. Ele não sabia que, com a ausência do tráfico, os policiais corruptos se adaptariam de uma maneira bem peculiar. Quem foi que disse que a comunidade é tua? Criaram seus próprios mini-estados, ou seja, as milícias modernas. Agora eu te pergunto, qual a diferença entre o governo e a milícia? Na prática, nenhuma. A única desconformidade é que a primeira já está instituída há muito tempo e a segunda não, mas na prática, ambas são instituições criminosas que iniciam a agressão contra pessoas pacíficas e que jamais concordaram que dariam parte de sua renda para supostamente receber proteção. As semelhanças são enormes. Pense um pouquinho. Você não é obrigado pelo Estado a contratar uma única empresa para alguns serviços, como, por exemplo, de energia elétrica ou de água encanada? Bom, quem mora em uma comunidade dominada pela milícia, da mesma forma, só pode comprar gás, internet, fazer empréstimos e outros tipos de produtos e serviços de determinados fornecedores, às vezes de apenas um fornecedor. Nascimento achou que os corruptos iriam simplesmente sumir ou desistir, mas na verdade, ele os estava fortalecendo, dado que é muito mais lucrativo extorquir uma comunidade inteira, onde moram dezenas de milhares de pessoas, que apenas pegar o suborno de traficantes. Para piorar, a milícia passou ainda a interferir no sistema eleitoral, fazendo com que apenas seus candidatos pudessem pedir votos nas comunidades. O filme vai avançando até a hora que os milicianos decidem matar Nascimento, retomando a cena inicial do filme. Ele consegue reagir e é ajudado por outros membros do BOPE, porque já estava esperando o ataque. Vale lembrar que moradores de comunidade não têm acesso às armas que um coronel do BOPE tem para se defender. Tá aí mais um fator que ajuda a milícia. Depois de tudo isso, Nascimento é expulso da Secretaria de Segurança, mas dá um depoimento na Assembleia Legislativa do Rio, e ele fala: "A verdade é que a PM tem que acabar. Quando meu filho tinha 10 anos, ele me perguntou por que o meu trabalho era matar, e eu não sei responder a pergunta dele. Tenho 21 anos de polícia e não sei dizer por que eu matei ou por quem eu matei." O que é a pura verdade. Como tratamos no primeiro vídeo desta série, sobre o filme Tropa de Elite 1, a guerra às drogas é algo muito sem sentido e ineficiente. Se ainda não viu o vídeo, eu recomendo. Nascimento faz um verdadeiro exposed dos políticos da Assembleia Legislativa. Por conta disso, muitos deles são presos, mas essa sensação de vencer o sistema não dura muito. Logo, os milicianos e políticos se reorganizam e matam aqueles que consideram peças-chave contra o seu domínio. Segundo o Nascimento, essa foi a maior queima de arquivos da história do Rio de Janeiro. O filme mostra policiais matando outros e assumindo o comando das milícias. Enquanto isso, o governador do estado, que Nascimento havia apontado em seu depoimento como envolvido nos esquemas de corrupção, foi reeleito junto com outros políticos aliados. Mas vejam que interessante como ele narrou essa parte. Ele disse: "Mesmo assim, o sistema continuava de pé. O sistema entregava a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Enquanto as condições do sistema estiverem aí, ele vai resistir. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso?
E custa caro, muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os policiais, os traficantes e os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília e que entra governo, sai governo e a corrupção continua. Para mudar as coisas vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Claro e direto, não acham? O problema não é a corrupção. O problema é o Estado. A corrupção existe, porque o Estado existe. Essa é uma das cenas finais e mais marcantes do filme. Pois enquanto o Nascimento fala isso, aparece a Praça dos Três Poderes em Brasília. Mas o certo seria dizer quem é obrigado a sustentar tudo isso. Quem é ameaçado a sofrer violência caso não queira contribuir com o sistema. Até os mais pobres, quando compram comida, pagam impostos para o Estado. Pouquíssimas vezes um filme abordou de maneira tão direta e clara quem é o grande causador da vasta maioria dos problemas de nossa sociedade. Por que existe o tráfico? Porque o Estado proíbe o comércio legal de drogas. Por que existem favelas? Porque o Estado dificulta absurdamente o enriquecimento dos mais pobres com impostos, regulamentações, fechamento de mercado, leis trabalhistas, entre outras coisas. Por que existe corrupção? Ela é parte inerente do Estado, e quanto maior um Estado, mais corrupto e ineficiente ela será. A base do Estado, além do roubo, é a mentira, repetida milhões de vezes, de que sem ele as coisas seriam muito piores. Então, Tropa de Elite 2 deixa muito claro que é exatamente o contrário. E para finalizar, é importante notar como os dois filmes de Tropa de Elite foram feitos com a intenção de lacrar e acabaram sendo interpretados de forma totalmente oposta pelos espectadores. O primeiro filme tinha o intuito de demonizar a polícia, trazer em pauta aquele clássico discurso da esquerda sobre violência policial. Queriam colocar o BOPE como algo terrível que deveria acabar, mas o tiro saiu pela culatra. O filme virou uma espécie de símbolo da extrema-direita. Foi um sucesso tremendo no Brasil inteiro, mas pelo motivo que os produtores não esperavam. Esse filme deixou bem claro que a maioria da população brasileira não concordava com o discurso da esquerda de que bandidos são vítimas da sociedade. O Capitão Nascimento virou uma espécie de herói nacional. A repercussão foi tanta que vários jornalistas fizeram colunas chorando, falando que a sociedade brasileira tem o de pior no ser humano. Até o cineasta José Padilha, responsável pelo filme, chegou a afirmar em 2008, após premiações, que o filme foi mal interpretado e que o intuito dele era denunciar a violência policial. A interpretação do filme foi tão contrária ao intuito original que até na mídia internacional foi anunciado como fascista e de ultradireita. Então veio o segundo filme e tentaram acertar mais o aspecto esquerdista, mas acabou que a conclusão do filme é puramente libertária. Veja bem, o filme deixa bem claro do início ao fim que a corrupção é inerente ao sistema. Se alguns corruptos são presos ou mortos, outros rapidamente tomam o lugar deles, e você ainda é obrigado a sustentar tudo isso e assistir caladinho. Mas a realidade é que os filmes não foram mal interpretados. Os socialistas é que teimam em errar premissas lógicas bem básicas. E o erro do diretor foi se basear muito na realidade dos fatos. Pois é, meus amigos, o sistema é foda mesmo. Pode parecer que tal problema nunca terá solução, pois parece que o Estado sempre existirá. Mas um mero fato de você estar vendo este vídeo agora já prova que as coisas estão mudando. Com a informação descentralizada e os avanços tecnológicos que permitem contatos e transações de ponta a ponta, está ficando mais difícil a ação estatal. O Estado é como um mastodonte preso na areia movediça. Se tentar se mexer para sair, ele vai afundar mais rápido. E se ficar parado, até pode demorar, mas inevitavelmente irá afundar. Pode ser que a queda desse ente parasitário demore, mas acredite, essa queda é inevitável. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe e revisado por JJ Liber. Se gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.